Meu nome é Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. O assunto de hoje. Conhecendo São Paulo, continuação, segundo bloco, e vamos falar sobre, então, o urbanismo na cidade de São Paulo. Durante mais de 500 anos, a legislação urbanística no Brasil baseou-se nos códigos de posturas de origem colonial. Somente a partir ali de 1920 é que surgiram os códigos de obras e leis de zoneamento urbano. Isso mesmo, 366 anos depois. A lógica da reforma urbanística e sua relação com a legislação no início do século XX foram decorrentes da criação, pelo Estado, de leis específicas para cada projeto de reforma e de saneamento nas cidades. O mesmo valeu para a concessão para os serviços públicos de transporte, energia e saneamento. No século XIX, as autorizações específicas para as obras foram dadas por empresas privadas. O Guinle, o Gafre, por exemplo, obtiveram por 90 anos a concessão da Companhia Docas de Santos, por exemplo, para administrar as operações nos portos e cuidar de melhorias urbanísticas no seu entorno. As iniciativas reformadoras esbarraram na colcha de retalhos que até então era a cidade de São Paulo, um emaranhado de ruas onde se misturavam casas de comércio, habitações luxuosas, cortiços, casas de cômodos, né? Enquanto nas capitais europeias, por exemplo, a agenda das autoridades se voltava para políticas públicas capazes então de contemplar todos os moradores da cidade. Entre nós, a divisão, incluindo os excluídos, iria se acentuar, não é? Havia os proprietários e os rentistas e os moradores de cortiço, de loteamentos clandestinos, de favelas. Muito difícil de conciliar, né? Ao longo das primeiras décadas, então, do século XX, o êxodo rural, a industrialização e a ocupação de novos espaços por muitos ricos, como se deu em São Paulo, na Avenida Paulista ou na Higienópolis, garantiram a tradicional divisão, pois as medidas urbanizadoras incluíam colocar abaixo as casas chamadas cabeças de porco, os cortiços, os solares decadentes e as estalagens. Então a gente estava destruindo uma cidade para facilitar a vida para alguém, né? Os higienistas asseavam por curar a cidade de suas patologias sanitárias, sociais e espaciais. Isso está lá registrado. Mas se esses derrubavam sobrados velhos nos grandes centros, seus moradores iam para periferias e erguiam favelas, né? É importante saber que desde o fim do período colonial até o final do século XIX, o índice de urbanização pouco se alterou no Brasil. Entre os anos de 1890 e 1920, o crescimento foi aproximadamente de 3%. E somente no período de 20 a 40, 1920 a 1940, o Brasil viu uma taxa de urbanização triplicar, chegando a 31%, quase 32%. A implantação de indústrias, as mudanças na forma de vida, na forma de consumo, as possibilidades de mobilidade social
atraía mais as pessoas para a cidade, claro. Cresciam as camadas populares. Em 1901, no estado de São Paulo, existiam cerca de 50 mil operários. Muitas indústrias, empresas e companhias ferroviárias, né, seguiam o modelo inglês de criação de cidades operárias, bairros, né, próximas então ao trabalho. Eram habitações salubres e baratas. O Brasil se urbanizava de maneira e intensidade diferente em cada cidade, o que é confirmado pelos memorialistas, né? Mais grosso modo, as reformas urbanas realizadas em diversas cidades brasileiras, entre o final ali do século XIX e o início do século XX, lançaram então as bases de um urbanismo que pouco tinha de moderno. Realizavam-se tímidas obras de saneamento básico para, então, eliminação de epidemias. Promovia-se, então, o embelezamento paisagístico de áreas centrais, implantava-se as bases de um mercado imobiliário, né? Mas a população carente era empurrada para as margens, para os morros, para as franjas da cidade, né? Coexistiam, então, dois objetivos. O de embelezar a cidade para atrair investimentos nacionais e estrangeiros e garantir, então, uma qualidade de vida mínima ao operariado. As moradias dos trabalhadores passaram a ser alteradas conforme ideais de higiene e economia, e a elite passou a ter interesses em zelar pela saúde e bem-estar dos seus trabalhadores. Interessante. Afinal, as epidemias não viam distinção entre ruas pobres e avenidas ricas, e as cruzavam sem nenhuma cerimônia, né? Junto com a campanha de higienização das moradias, ocorreu uma outra: a moralização de seus habitantes. Era preciso lutar, então, contra o alcoolismo, a violência doméstica, os concubinatos. A casa devia ser higienizada, então, junto com a família. Sim, durante o Estado Novo, o Getúlio Vargas concedeu uma série de favores, então, à Igreja, em um pacto moral. Selou um novo acordo entre o Estado e a Igreja. Essa se tornaria uma grande aliada da consolidação de uma ética cristã, baseada, então, na valorização da família e do bom comportamento em grupo, do trabalho e da obediência ao Estado. Então, esse aí era interessante para o Getúlio, né? Obediência ao Estado. A nova aliança se deu graças ao apoio de Dom Sebastião Leme às preocupações varguistas com a classe trabalhadora. É interessante aqui que o bispo, o Dom Leme, aproveitou para valorizar o sacramento do matrimônio entre gente que vivia em ligações consensuais. O movimento do casa ou larga, incentivada, então, pelas castas subalternas, de contrair matrimônio, né, em fascieclésias, né, ou seja, era importante casar na igreja. Para gente rica ou a classe média, era mais fácil conviver com as vilas operárias do que com os cortiços. A única restrição feita para a legislação era que elas fossem, então, não fossem, né, construídas em locais nobres ou potencialmente nobres. As intenções segregacionistas, que visavam mantê-las afastadas de locais de interesse da burguesia, eram muito claras. Por exemplo, no Código Sanitário do Estado de São Paulo, desde 1894, apesar das vilas serem consideradas na época modelos de habitação higiênica, esse código determinava que elas seriam estabelecidas fora da aglomeração urbana. Deu para entender, né? A Lei Municipal número 413 de 1901, incentivava de impostos as vilas operárias construídas, então, fora do perímetro central. Aí, está declarado, né? A partir da década de 40 e 50, em função dos grandes fluxos migratórios rumo à metrópole, as políticas públicas se voltaram, então, para a remoção das favelas. O Rio de Janeiro, por exemplo, né? Diga-se o mau exemplo, né? Pois houve uma política urbanística
inclusiva de moradores expulsos, assim, a parcela da população que recebesse menos de 5 salários mínimos tinha que viver em subhabitação, vai morar na favela, né? Então é interessante isso, né? Você quer resolver o problema, você espalha isso para o outro lado, né? Bem, algumas curiosidades. Vamos lá? Ao pensar na história da cidade de São Paulo, ali no século XIX, vem à mente a imagem produzida pelo Militão Augusto de Azevedo, fotógrafo carioca, que deixou uma documentação iconográfica de valor inestimável para a história da cidade de São Paulo. Em 1862, 1887, o Militão registrou a cidade de São Paulo e a sua gente por meio de um volume impressionante de fotografias, 12 mil retratos, num período em que a cidade contava com uma população de aproximadamente 30 mil habitantes. Fotografou personalidades como Castro Alves, Rui Barbosa, o próprio Dom Pedro II, mas também não deixou de registrar em suas lentes a gente do povo, trabalhadores, escravos. Hoje o acervo do fotógrafo encontra-se disperso em diversas instituições públicas e particulares, bem como nas mãos de colecionadores. A totalidade das imagens do Militão, que se encontram na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, está organizado em álbuns fotográficos. Entre eles, destacam-se 2 que foram montados pelo próprio fotógrafo. Um álbum corporativo da cidade de São Paulo, 1862-1887, onde o fotógrafo registra cenas urbanas nos anos de 1862 e depois, então, 1887. Esse álbum tem um valor histórico documental para a cidade de São Paulo que poucos documentos iconográficos do século XIX podem nos dar, né? Bom, encontra-se ali, na Biblioteca Mário de Andrade, um outro álbum, realizado pelo Militão, onde fotografa a cidade em meados dos anos 60. A cidade de São Paulo, então, o objetivo era uma leitura desse álbum de uma comercialização para os alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Porém, os esforços do fotógrafo foram em vão. O álbum Cidade de São Paulo foi um fracasso de vendas. Imaginem vocês, um documento desses, ninguém comprou. As demais fotografias do acervo da Biblioteca Mário de Andrade encontram-se em álbuns, foram feitos posteriormente à morte do próprio fotógrafo. O Museu Paulista da USP guarda, então, um acervo de retratos que estava com a família até 1996. E também um grande número de fotógrafos e fotos urbanas de São Paulo e de Santos, e da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. O Instituto Moreira Salles, em São Paulo, tem um grande acervo, especialmente da década de 60. Alguns exemplares de sua obra encontram-se com colecionadores particulares. Deveríamos ter isso tudo junto num lugar. Isso devia estar numa exposição Militão. Que pena, né? Bom, vamos lá? Vamos voltar. O trânsito da cidade. O tropeiro era a figura muito presente dentro do cenário paulistano, até o advento da ferrovia. Em 1867, era quem fazia o intercâmbio das mercadorias entre o interior e o litoral. Se observarmos, então, um mapa da cidade de São Paulo, eu coloquei alguma coisa aí na nossa apostila, encontramos nos extremos, norte, sul, leste, oeste, os locais que serviam de pouso para os tropeiros que vinham, então, de todas as direções. Ao norte, observava-se, então, o pouso do Guaré. Hoje está ali o Museu de Arte Sacra, né? Ao leste, o pouso próximo da Ponte Ferrão. Ao sul, Lava-Pés. E ao oeste, o Bexiga. Esses 2 últimos eram utilizados pelas tropas que desciam, então, para Santos. Em outro grupo humano, que terá um papel fundamental dentro da história da cidade de São Paulo, ali no século XIX, são os estudantes da Academia de Direito. Criada ali em 1828, a academia, desde sua fundação, atraiu para São Paulo pessoas de todo o Brasil. Segundo alguns autores, o desenvolvimento da cidade e da sociedade paulistana, oitocentista, tem relação direta com a Academia de Direito. Com os estudantes vieram novas perspectivas. A cidade se tornou, então, um campo de experimentação e de questionamento. Aí está aí
a urbanização da cidade de São Paulo, né? Apesar de seus 46 mil habitantes e de ser um assento de assembleia provincial e residência do presidente da província, e de ter, então, no seu seio um bispo diocesano e de seus braços na Faculdade de Direito, de contar os números dos seus importantes estabelecimentos, um magnífico jardim botânico, não é? Que, então, nos traz uma biblioteca notável, um seminário, um hospital de misericórdia, a Casa da Câmara, a cadeia, o Palácio do Governo, o Hospital Militar e o Hospital dos Lázaros, a Sé, que é um apóstolo de São Paulo, a Igreja de Santa Efigênia, o Convento do Carmo, o Mosteiro de São Bento, onde, então, se colocou ali o Amador Bueno, né? O Convento de São Francisco, onde está, então, a Academia de Direito, o Convento das Freiras da Luz, os seus 2 teatros, um a cair de velho e o outro a parodiar a eternidade das obras de Santa Eufrásia, né? E, finalmente, de suas indústrias, de seu comércio, de seus capitais, né, em circulação, de seus hotéis apinhados de viajantes. A cidade de São Paulo, monótona de seus dias de festas, em vez de riso jovial do Franco, então taciturna e reservada, uma beata que vai à missa das almas com o rosto escondido, mantinha as contas do rosário e aparecesse para um baixo das rendas de um mantelete de cena. Quem escreve isso é Zalois, em 1860. Essa era São Paulo. Essa era uma São Paulo que vivia os seus dias de urbanização, né? Vamos lá? A vasta bibliografia que se refere a uma miríade de pesquisas sobre a história da cidade de São Paulo, as publicações não cessam e novas pesquisas permanecem ocorrendo. Há ainda muita documentação a ser pesquisada e a ser interpretada até. Além disso, há novos instrumentos de pesquisa, como produção, no presente, de uma cartografia histórica digital, que oferece visões inéditas de vários aspectos materiais e imateriais que compõem aí o espaço, né, do passado da cidade. E logo vai permitir uma reinterpretação das lógicas sociais, das lógicas espaciais, indo mais além ainda, um objeto de tal complexidade, com tal realidade urbana, de dimensão da cidade de São Paulo, sempre estará aberto a uma releitura, com certeza, né? Ressignificações, né? Com base, evidentemente, em novas preocupações e aportes teóricos construídos aí nesse presente que a gente está vivendo, né? Vimos que ali na virada do século XIX para o XX eram geradas condições para, então, a modalidade de crescimento urbano que a cidade, então, iria sofrer ali no século XX. O modelo para soar, então, estranho, né, seja mencionado em relação a uma cidade, conforme o senso comum já ressaltado aí, no que nós conversamos até agora, né? Um emblema maior, um caos urbano, o que é um problema aí que acompanha a história do mundo urbano em geral, a cidade de São Paulo em particular. O tal modelo São Paulo não é uma estação pura como uma cidade modernista que é Brasília, mas a sua hibridez, que é possível encontrar traços comuns, né, às várias iniciativas urbanísticas do poder público e também da iniciativa privada, né? O maior exemplo de urbanização é com base em subúrbios jardins, aí a companhia City, por exemplo, fez isso para a cidade de São Paulo, né? As contradições que a gente pode citar aqui, a cidade de São Paulo ocupa, desde 1960, o posto de capital mais rica e populosa do país. Gera sozinha alguma coisa, nada menos que 10% de toda a riqueza nacional. Porém, até a metade do século XIX, nada indicava que um dia esse município teria tal título, não é? No livro O Triunfo da Cidade, do economista Edward Glaser, ele observa que as tecnologias de transporte sempre foram determinantes para, então, a forma urbana, né? Ele mostra que no passado,
ao aliar uma posição geográfica estratégica a uma infraestrutura que reduz o custo do transporte, a cidade, por exemplo, Nova York, Chicago, entre outras, ganham um impulso e crescem, né? Bem, essa fórmula se aplicou aqui em São Paulo. O protagonismo da cidade em relação aos outros municípios paulistas está, em grande parte, ligada à estrada de ferro, construídas ali no século XIX. Então, em 1852, foi decretada uma lei que concedia benefícios a quem, então, investisse nas estradas. Finalmente, São Paulo havia encontrado um estímulo suficientemente forte para financiar a construção de um sistema que levasse de forma mais ágil e barata a produção no interior até o Porto de Santos, o café, né? O café foi o produto que mereceu, enfim, um meio de transporte à altura da riqueza e que era, então, capaz de gerar, né? A cidade de São Paulo era bem capaz de gerar esse tipo de coisa, né? A estrada de ferro, então, Santos-Jundiaí, a São Paulo Highway, foi inaugurada em 1867. O primeiro trecho em funcionamento, um grupo de fazendeiros cria, então, a Companhia Paulista para construir, então, um novo trecho que avançasse para o interior. Em 1872, inaugurada, então, a estrada que ligava Jundiaí a Campinas. O café da região, que levava de 3 a 4 semanas para ser, então, conduzido ao porto em lombo de burro, agora chegava ao destino em poucos dias. A Companhia Paulista ainda construiria as estradas Ituana, 1873, a Mogiana, 1875, e a Sorocabana, 1879. O transporte do café se tornou muito mais rápido e mais barato, o que incentivou ainda mais a produção. E São Paulo permaneceu isolada durante séculos, passou então a conectar as principais cidades de províncias e ainda ganhou, em 1877, uma ligação direta ao Rio de Janeiro, a Estrada de Ferro do Norte. Antes da inauguração dos trens, a renda municipal era muito semelhante à de Campinas ou à de Santos. Com as novas estradas, a capital saiu na frente para se tornar, então, o principal campo, o principal local, a principal cidade de toda a província. Todos os trens agora convergiam para São Paulo e, a partir, então, da capital, desciam a serra. Pronto, a cidade explodiu. A posição estratégica de porta de entrada do Planalto e comunicação direta com o litoral fez com que a cidade de São Paulo ficasse uma rota obrigatória de produção. E agora um ponto de concentração do quê? Da riqueza do café. Os escritórios, principais bancos, empresas de seguro, serviços de exportação, toda uma burocracia acabou se instalando na cidade de São Paulo. São Paulo, enfim, havia encontrado sua fonte de riqueza. Qual era? O café. O estímulo para o seu desenvolvimento? O trem. Tornava-se, então, um lugar atrativo para receber o que ainda lhe faltava. Gente. As estradas de ferro e os imigrantes não foram os únicos legados da lavoura cafeeira para a indústria de São Paulo. Quando a superprodução do grão, a contínua queda de preços na crise de 29, arrasaram a produção paulista, a riqueza acumulada pelos fazendeiros deixou de ser a investida no café e passou então a ser aplicada na indústria. Em menor volume também na construção civil. A demanda de habitação gerada, então, pelo crescimento vertiginoso da população, e ainda é enorme, né? Além dos imigrantes, a partir ali de 1930, a cidade também recebeu um grande número de trabalhadores vindo de outros estados brasileiros. Bem, olha só, agigantamento populacional, cultura industrial, cultura rural, a cafeeira, e a cidade de São Paulo como centro de tudo isso. Você precisa arrumar a cidade, né? Outro importante fator que impulsionou, então, a industrialização foi o crescimento potencial energético que duplicou entre 30 e 45, graças, então, à injeção de capital estrangeiro. E aí nós estamos falando da Light Company, né? A produção paulista não apenas cresceu, como também se diversificou. Enquanto em 1919, as indústrias tradicionais, testes, vestuário, calçados, produtos alimentares, bebida, fumo, eram responsáveis por cerca de
70% do valor adicionado na indústria, com um todo, em 1939, sua participação tinha caído para 56%. Embora ainda represente a parte mais significativa da indústria no Estado, é evidente que a mudança estrutural ocorrida com as chamadas indústrias dinâmicas, metalurgia, mecânica, materiais elétricos, material de transporte, química, praticamente dobrou sua participação aí na produção total. A concentração de atividades industriais na cidade criou um cenário favorável para uma extraordinária expansão da atividade terciária, atividade comercial. Claro, se você tem todo esse trânsito, a cidade é centro de lugar, ela atrai todo mundo, começa a chegar gente, é óbvio que a cidade vai virar uma cidade de serviços e de comércios, é evidente, né? A atividade comercial, além de se ampliar, especializou-se. O mesmo aconteceu com a atividade financeira, o mesmo aconteceu na criação de universidades e passou a ser um centro importante de pesquisa, os serviços prestados a empresas. Olha aí. Assim, a cidade chegou ao 1960, ano em que foi oficializada pelo Censo Nacional como a cidade maior e mais rica do país. Com 3.800.000 habitantes, uma economia forte, diversificada e 60% de sua população empregada no setor terciário. E nada lembrava mais aquela cidadezinha lá de 1872, que ainda então temia por seu esvaziamento, né? E a gente correu um sério risco nesse período aí de virar uma cidadezinha pequenininha do interior. Essa foi a urbanização de São Paulo. O trem, o café, o comércio, a indústria, as grandes avenidas, então lembrar aí do Pires do Rio, lembrar aí de Prestes Maia, lembrar aí de Faria Lima e os caras que projetaram então a expansão da cidade de São Paulo e o desenvolvimento dessa cidade. Aqui a gente colocou um pouquinho da história de como que essa cidade cresceu, de como que ela se urbanizou, de como que ela virou uma cidadezinha de interior para uma belíssima metrópole, hoje uma megalópole, né? Que tem aí os municípios no entorno de São Paulo como sendo quase que ímãs grudados no centro da cidade de São Paulo. É isso aí, uma história nos seus vários lugares, e aí então é isso que a gente diz, né? A gente volta, nós estamos aqui continuando o curso inicial. Se você não viu a parte primeira, por favor, e se você está aqui é porque gosta e quer conhecer São Paulo. A gente volta a conversar na próxima aula. Até lá!